Hoje começamos pela ficção, lembrando que em inúmeras histórias de terror sobrenatural, um elemento presente é a conexão entre cadáveres escondidos e o ambiente mal assombrado, como por exemplo, o chamado. Isso, de certa maneira, faz sentido naquelas culturas que entendem que é uma necessidade oferecer um lugar adequado de descanso para os seus mortos e que a ausência de um sepultamento respeitoso pode gerar terríveis consequências. Ou seja, parece ser bastante assustadora a possibilidade de existirem corpos escondidos dentro de uma casa, ainda mais quando estes foram vítimas de assassinato. O relato de hoje, um pedido de Ana Paz Freitas, traz o caso criminal Eduardo dos Santos Lopes, uma vítima de agressões cujo corpo mumificado ficou 5 anos enterrado embaixo da cama dos seus irmãos. Eu sou o Marcos. E antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e, se puder, entre para o nosso clube de membros. Recados dados, vamos aos fatos. Em 12 de julho de 2012, a Polícia Civil de São Paulo prendeu um casal acusado de ter matado o próprio filho e ter enterrado o corpo da criança no quarto onde ela dormia, junto aos irmãos, numa casa em Perus, um distrito com pelo menos 45 bairros na região noroeste da capital paulista. Segundo as investigações, o crime aconteceu em 2 de março de 2007, porém, o casal só confessou o fato 5 anos após o assassinato, por causa do surgimento de denúncias anônimas que levaram a polícia até a família. Os envolvidos eram Dirceu Santos Lopes, de 29 anos, e sua esposa, Maria Madalena dos Santos, de 36. Os dois tinham o hábito de espancar os filhos e submetê-los a castigos violentos. Foi uma dessas atitudes que levou a óbito o pequeno Eduardo dos Santos Lopes, de 4 anos. Infelizmente, as informações sobre o crime são bem resumidas, inclusive os registros fotográficos estão praticamente ausentes. Por definição, de maneira genérica, uma família disfuncional é aquela em que existem conflitos e, frequentemente, abusos por parte dos seus membros. Os abusos podem ser o resultado de ações de adultos codependentes emocional e psicologicamente, dependentes de substâncias como álcool e drogas, ou ainda afetadas por transtornos mentais não tratados. Especialistas afirmam que alguns adultos apenas reproduzem comportamentos violentos aprendidos ao longo da vida e sabe-se que, às vezes, as crianças que crescem em tais famílias acreditam que esse tipo de convívio é normal. Algumas dessas famílias transformam-se em verdadeiros casos de polícia, exigindo a intervenção de poder público para a proteção das suas crianças e adolescentes. No caso do lar de Dirceu e Madalena, os problemas eram enormes, ao ponto de os filhos pequenos do casal terem sido retirados deles pelo conselho tutelar e encaminhados temporariamente a um abrigo, o que corresponde a uma medida protetiva para as crianças. Pois bem, meses depois, as crianças voltaram à casa, após a reconciliação do casal e uma certa estabilidade na estrutura familiar, sabendo que, na época, Madalena possuía filhos de um relacionamento anterior e que, em 2007, ainda moravam com ela. Dirceu trabalhava em uma loja de materiais de construção e Madalena é descrita como pensionista, porém a situação econômica era delicada e a família morava em uma pequena habitação próxima ao aterro sanitário Bandeirantes, um imenso lixão em Perus. O retorno dos filhos ao convívio com os pais não significou que as causas dos problemas haviam sido tratadas ou solucionadas. Longe disso. Em pouco tempo, a violência recomeçou com torturas e agressões psicológicas e físicas. Em 2012, a polícia recebeu denúncias sobre a morte e ocultação do cadáver de uma criança, fato ocorrido dentro da residência da família, no bairro Recanto Paraíso, região de Perus, como já foi mencionado.
As investigações logo recuperaram o histórico de atendimento realizado pelo Conselho Tutelar. Então, era evidente a ausência de um dos meninos da família, Eduardo, que naquela época estaria com 9 anos de idade. Os pais não tiveram como comprovar que o menino estava com outros parentes, supostamente com uma das avós. O que se sabe, na verdade, nessa ocasião, é que os avós e outros familiares investigados acreditavam que a criança, que desapareceu em 2007, teria sido dada para outra família criá-la, longe de São Paulo. Esse fato da distância justificaria a falta de visitas ou mais informações. E lembrando que quando o menino deixou de ser visto, ele estava com apenas 4 anos, o que não permitiria nenhuma autonomia ou capacidade de ele estabelecer contato com a família, no caso de Eduardo estar sendo cuidado por outras pessoas. Obviamente, abduzidos, que aqui existe uma falha gigante do poder público, já que havia histórico de violência doméstica e todos aqueles trâmites com o Conselho Tutelar que sabemos que ocorreu. Pois bem, a polícia foi mais a fundo nessa investigação e, seguindo as informações recebidas, acabou por obter a confissão parcial do crime cometido pelos pais. E também o corpo do Eduardo Santos Lopes foi recuperado. Foi Mildred de Assis Gonzalez, promotora de justiça do 5º Tribunal do Júri do Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, que mais tarde trouxe luz ao caso. Ela expôs que um irmão de Eduardo contou em seu depoimento que o pai, no dia 2 de março de 2007, torturou o menino ao deixá-lo no banheiro, em pé, posicionado com os braços para cima, até que ele voltasse do trabalho. Podemos compreender que qualquer criança seria incapaz de permanecer nessa posição por muito tempo. Assim, a movimentação e talvez o choro de Eduardo deram ensejos a novas agressões realizadas agora pela mãe. O espancamento foi severo ao ponto de o pequeno menino perder os sentidos. Mais tarde, a autópsia apontará que, apesar de inconsciente, Eduardo ainda estava vivo nesse momento. A mãe não prestou nenhum socorro à criança e, até supondo-o já morto, a reação dela foi telefonar para o marido. Dirceu, ao saber da gravidade da situação, apenas falou que poderiam resolver o problema quando ele retornasse para casa, ao fim do dia. À noite, ao voltar do trabalho, a decisão de Dirceu e Madalena foi acobertar o crime. Em relação às outras crianças, submetidas ao medo e aos mesmos tratamentos brutais, sabemos que foram caladas, impedidas de falar sobre o irmão morto. Então, os assassinos prepararam o corpo de Eduardo para ocultá-lo, passando álcool e cal no corpo da criança, supondo que a cal, ou seja, o óxido de cálcio, iria acelerar o processo de decomposição e impedir a exalação do fedor característico de um cadáver. Assim, estes monstros enrolaram o corpo em panos e sacos plásticos, depois o colocaram dentro de uma mala, que foi empurrada para baixo da cama ou beliche dos outros filhos. Obviamente que dias depois o cheiro pestilento da morte havia se espalhado pela casa e se tornado insuportável. Foi então que Madalena decidiu arrebentar o piso do quarto, cavar um buraco e transformá-lo em uma cova para enterrar ali mesmo a mala com o corpo do filho. Durante 5 anos, entre 2007 e 2012, até a revelação do crime e prisão dos responsáveis, a família viveu normalmente dentro desse imóvel. Essa atrocidade ganhou mais visibilidade na mídia porque quando os peritos da Polícia Civil desenterraram Eduardo de sua sepultura macabra, o corpo do menino estava totalmente preservado em um estado incomum de mumificação, supostamente causado pela cal e talvez características do solo. Enfim, tal era a conservação que foi possível realizar uma autópsia no corpo e determinar as fraturas existentes, as marcas no pescoço do menino e que sua morte se deu por asfixia, segundo algumas fontes que esclareceram que Eduardo estava possivelmente em coma quando foi enterrado. Dirceu Santos Lopes e Maria Madalena dos Santos foram imediatamente presos e a juíza Lisandra Maria Lapena, do 5º Tribunal do Júri,
converteu a prisão temporária do casal em preventiva para que ambos permanecessem detidos até o julgamento. Eles se acusaram mutuamente pelo crime e alegaram ter medo das ameaças de morte feitas para o outro, razão pela qual não fizeram denúncias à polícia quando ocorreu a morte de Eduardo. Claro que ninguém acreditou nessa versão da história. A filha mais velha de Madalena, 14 anos na época, auxiliou a mãe ao enterrar o corpo do irmão, mas não encontramos outras informações sobre ela, que, aparentemente, não respondeu como cúmplice. Em 2012, Madalena foi mantida no Centro de Detenção Provisória, o CDP, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e Dirceu encaminhado ao CDP Belém, na região central da capital paulista. Rapidamente, os demais detentos souberam da crueldade do crime e dos detalhes da ocultação do cadáver, e pelo fato dos responsáveis serem os pais da vítima, isso gerou particular revolta. Os dois foram ameaçados de morte pelos outros presos. Para o Ministério Público Estadual, a denúncia à Justiça seria pelos crimes de tortura, agressão, assassinato e ocultação de cadáver, com agravantes pela mumificação do corpo e por enterrar o filho no quarto da casa onde todos moravam. A incapacidade da vítima de se defender também teria um peso extra na acusação de Dirceu e Madalena. Madalena, então, responderia por homicídio doloso triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa de Eduardo, com o agravante de a vítima ser menor de 14 anos de idade. Dirceu responderia por tortura, com o agravante de a vítima ser seu descendente. Para a justiça, sendo levado a júri popular, a condenação de Madalena chegaria a 25 anos, o que foi praticamente o que aconteceu. Dirceu, cuja pena era estimada em 12 anos de prisão, foi sentenciado a apenas 6 anos e 9 meses. Nessa época, 10 anos atrás, os outros filhos deles, uma menina de 3 anos e 3 meninos com 8, 11 e 13 anos, ficaram provisoriamente sob cuidados de uma tia materna, enquanto a justiça não decidia a guarda definitiva deles. Fato, abduzidos, é que os rastros de Dirceu e Madalena se perderam e não sabemos onde estão atualmente. Pelas sentenças, eles certamente já em liberdade, e Madalena talvez já beneficiada pela progressão de regime, visto que ela está com mais de 1/3 de sua pena cumprida. E chegamos ao fim dessa história, que na sua desumanidade é mais assustadora que muitas ficções. Resumidamente, pais que agiram com a frieza de alguns dos assassinos mais cruéis que a sociedade criou. Eles torturaram e mataram um inocente e ainda obrigaram os outros filhos a guardarem esse segredo, enquanto eles dormiam sobre a sepultura do próprio irmão. Sobre as falhas das instituições que deveriam proteger as crianças, a morte de Eduardo, de certa forma, se assemelha ao caso da bebê Maria Sofia Flora e dos irmãos João Vitor e Igor Giovanni, que já relatamos. Espero que tenha apreciado o conteúdo de hoje. Deixe seu like. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.